Olá, muita saúde e paz para você e para todos os seus. O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltando-se para Pedro, disse-lhe: Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que o Senhor nos conceda a graça de deixar essa palavra se cumprir em nosso favor. E o cumprimento dessa palavra significa que ela realiza em nós aquilo que ela nos traz de boa notícia. E a boa notícia é: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Hoje, concretamente, na minha vida pessoal, familiar, profissional, quem é Jesus para mim? É o Filho do Deus vivo, o Messias, aquele que cumpre para mim as promessas que Deus fez ao povo de Israel? Ou ainda eu estou me deixando guiar por um pensar que Jesus é aquilo que os outros dizem para mim e não aquilo que ele é concretamente na minha vida? Aquele que me salva do meu pecado, me salva de mim mesmo, me restaura como imagem e semelhança dele. Veja que a igreja é constituída a partir dessa profissão de fé de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta fé que consiste exatamente em colocar Jesus como o fundamento e ao mesmo tempo o destino da igreja, o destino da nossa própria fé, da fé eclesial. Não de uma fé individualista e personalista, mas uma fé que comunga da vida comunitária e da vida trinitária, da vida do Pai, Filho e Espírito Santo. Essa palavra que nós já ouvimos tantas vezes nos recorda que Jesus dá a Pedro essa autoridade de ser a pedra, de ser o fundamento a partir da fé professada em Jesus. Mas ao mesmo tempo nos mostra que Pedro, em poucos minutos depois, é rechaçado por Jesus, como aquele que pensa como os homens. E assim, eu e você somos convidados a nos perguntar: estamos pensando como Deus ou como os homens? Estamos pensando nas coisas segundo a lógica do mundo, que exclui a cruz? Ou estamos vivendo segundo a lógica de Deus, que inclui a cruz, mas também inclui a ressurreição? Que o Deus da misericórdia, o Deus de amor, possa nos dar essa graça de imitar Pedro naquilo que ele professa na fé e não imitá-lo naquilo que ele pensa como o mundo, segundo a lógica do mundo. Isso não é fácil discernir. Excluir a cruz da nossa vida é sempre uma tentação.
Porque foi tentação para Jesus. É tentação para mim, é tentação para toda pessoa humana. Achar que a felicidade do homem exclui a cruz. Não. A cruz é o critério de obediência ao Pai. A cruz é o critério da submissão da minha, da sua vontade à vontade do Deus vivo e santo. Que esse mesmo Deus que venceu a morte, passando pela cruz, nos dê a graça de sermos fiéis, ou seja, de seguir a fé professada por Pedro. E em comunhão com a fé professada por Pedro, recusemos a mentalidade do mundo e acolhamos a vontade do Pai. Abençoe-nos o Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para todos os seus. São Polinário, rogai por nós.